você deseja se mudar para o campo, esse vídeo é para você. Mas como começar a planejar essa mudança? Meu nome é Simone Darte e você está no canal Vida Leve no Jardim e o convite é: vem ser leve. Faz um tempinho que eu não sento aqui para conversar com vocês. E hoje esse vídeo vai ser mais um bate-papo, trazer algumas respostas, quem sabe não é a sua dúvida. Foi conversando com alguns amigos, algumas pessoas do nosso convívio social, que me surgiu essa pergunta. E pensando nessa pergunta, eu imaginei, quem sabe essa não é a dúvida de muitas pessoas, de pessoas até que me acompanham ali no YouTube, que é um canal mais voltado para a natureza, para as coisas que a gente gosta de falar aqui sobre plantas, sobre mudanças mesmo na nossa vida. E aí, essa é a sua dúvida também? Esse é o seu desejo? Se mudar para o campo? Se mudar para um local mais tranquilo? Depois que eu entendi que a cidade grande não era o lugar que eu desejava findar os meus dias, eu comecei a mudar a minha vida, mudar a minha rotina, mudar os meus hábitos. E uma coisa a gente precisa entender aqui: toda mudança, ela deve acontecer de dentro para fora. A mudança ela começa na nossa mente. O apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos renovar a nossa mente. Como é que a gente renova a nossa mente? Primeiramente, pela palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, gente, eu acredito muito. Não sei qual é a sua fé, mas a minha fé é na Bíblia Sagrada, é em Cristo Jesus. Então, eu acredito que o renovo, só vem da parte de Deus. A partir do momento que nós cremos na palavra de Deus, Ele nos ajuda a nos aperfeiçoar e até mesmo renovar a nossa mente, que é uma das coisas mais difíceis do ser humano. Você pode mudar a sua parte externa, mas se você não mudar a sua mente, nada muda. E eu sempre uso aquele exemplo da dieta. Você começa uma dieta e você até tem resultados. Porém, você só seguiu algumas regras. Findou aquele planejamento, você cumpriu, você conseguiu o seu objetivo, chegou a tantos quilos, mas você não mudou a sua mente, você vai voltar e talvez você vai ter o dobro do peso que você tinha antes. E isso eu já ouvi em muitos relatos de muitas pessoas que conseguiram emagrecer com um determinado plano que venderam para essa pessoa, mas quando findou, ela passou uns meses, ela voltou a ter o peso ou até mais. Por quê? Ela não mudou aquilo. E quando a gente vai mudar de lugar, a gente precisa mudar o nosso coração. A gente precisa mudar o nosso estilo de vida, o nosso hábito. Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque quando a gente tende a ser a mesma pessoa, eu não estou falando da sua essência. A sua essência você vai ser para sempre, porque quem colocou isso em você foi o próprio Deus. Então é a sua essência, mas eu estou falando de coisas que a gente precisa mudar para melhorar, para facilitar a nossa vida. Porque se a gente continuar com os velhos hábitos, talvez quando você chegar nesse novo lugar, você vai sofrer um pouquinho mais. Se você for uma pessoa casada ou casado, você precisa conversar com o seu marido ou sua esposa. Essa decisão da mudança, ela precisa ser um sonho compartilhado entre vocês dois. Vocês precisam conversar sobre as expectativas, sobre os objetivos, partiu de quem essa decisão. Então, de quem partiu a decisão, vai precisar ser indagado. Por que você tomou essa decisão? Por que você acha que isso vai ser melhor para nós? Principalmente se tiver filhos, o casal tiver filhos. Mas se você for uma pessoa solteiro, que deseja também viver no campo, deseja viver num local mais tranquilo, você pode ouvir esse vídeo, aplicar na sua vida o que for útil com aquilo que cabe para você, sua vida de solteiro, solteira. Porém, se você é casado, essa decisão precisa estar alinhada, bem costurada entre vocês dois. E vocês precisam colocar datas. Tudo que a gente for fazer, a gente precisa datar. Objetivos, sonhos que a gente não coloca data, dificilmente se realiza. Por quê? A nossa tendência é o quê? Procrastinar. Demorar um pouquinho aqui, demorar um pouquinho ali, esperar pela boa oportunidade chegar
E muitas vezes essa oportunidade não vai chegar. Ou você faz ela, ou você vai ficar vendo todo o tempo ela passar. A segunda coisa, façam planejamento financeiro muito antes da mudança. Já sabem qual é a data que vai ser a mudança. A partir daquele dia, então, que vocês decidiram tirar isso do papel, agora vocês vão caminhar com o planejamento financeiro da família. Eu oriento que aquela pessoa que é mais disciplinada financeiramente, ela fique encarregada de fazer essas anotações do que entra, do que sai, do que foi gasto, o que agora é prioridade. E agora eu quero falar para você, mulher. Aqui eu digo que essa parte da mudança das prioridades para a mulher talvez seja um pouquinho mais difícil na questão do controle financeiro. Algumas são bem disciplinadas. Eu estou apanhando, mas eu estou aprendendo, viu? A ser disciplinada financeiramente. Mas nessa parte, o meu esposo é muito melhor do que eu. Ele consegue ser muito mais planejado financeiramente do que eu. Porém, eu estou caminhando para melhorar isso aqui. Não é porque eu não estou boa nisso que eu vou deixar de lado. Preciso melhorar. Por que eu falo que nós, mulheres, é um pouquinho mais difícil de a gente ter controle? Porque nós somos muito influenciada. Não que o homem não seja, ele também é. Mas parece que para a mulher tem mais tentação em relação a isso. Vamos lá, vou pegar um pouco do meu exemplo. Todas as vezes que você entra numa rede social, não tem lá algo que você goste? Se você gosta de maquiagem, vai ter uma proposta de maquiagem. Se você gosta de produtos de cabelo, vai ter uma proposta de produtos de cabelo. Como eu gosto de plantas, então sempre vem ofertas para mim de plantas, de vasos, de acessórios que é deste mundo plantário. Não sei nem se existe essa palavra, mas acabei de inventar. Para esse ramo de plantas. Então está sempre aparecendo uma coisa. Só que é nesse aparecimento de coisas que a gente tira R$10, 20, 50 e vai fazer falta. Porque lembra da sua decisão? Lembra dos motivos? Isso tem que ser mais importante do que essas pequenas coisas que a gente fica comprando aqui e ali. Não são as grandes coisas que a gente compra que faz um rombo financeiro no nosso salário. São as pequenas coisas, são os pequenos detalhes. Então é aqui que a gente precisa diminuir esses gastos, ver o que realmente é prioridade. E nós, mulheres, temos a tendência de gastar mais do que os homens, tá? Eu estou tirando esse exemplo por mim. Mas, como eu volto a falar, talvez você seja uma pessoa mais disciplinada do que o seu esposo. E ótimo, então é você que vai cuidar dessa parte, das finanças da família. E até que você aprenda a ser essa pessoa disciplinada, você vai deixando o próprio Espírito Santo trabalhar isso em você. Creia, gente, isso é real, isso é possível. E você está falando agora, você está assistindo agora de alguém que teve muita experiência com isso. Não que eu deixei de ser e nem quero deixar de ser. Eu acredito que o autocuidado tem que ser prioridade na vida de uma mulher, de um ser humano. Porém, isso quando sai do autocuidado e vira vaidade, aí é preciso ter um autocuidado. Por que eu digo vaidade? Olha só como é que o próprio Deus trabalhou na minha vida. Se você ainda não sabe, eu sou uma pessoa cristã, creio em Deus, a minha fé é em Deus. Se não é a sua, respeito, e da mesma forma desejo respeito da sua parte. Mas como foi o meu preparo para hoje eu estar aqui e eu estar me sentindo muito bem e que nada que vier de fora vai me abalar. Não em relação a isso. Deus ele foi trabalhando em mim nos detalhes. Eu era uma pessoa extremamente vaidosa. Já estava saindo ali do autocuidado. Eu queria mesmo, era a questão da vaidade. Eu acho as minhas unhas lindas. Eu acho, tá? Você não é obrigada a achar comigo. Eu acho as minhas unhas lindas. Mas o que eu fazia? Eu colocava unhas, que eu nem sei mais o nome. Não é a postiça, não. É aquela outra. Que dura mais tempo. Pra te ter uma ideia, eu até perdi o nome do nome. O nome que eu nem sei mais como é que chama. Mas é aquelas unhas que duram bem mais tempo. E eu comecei a colocar aquilo lá sem nenhuma necessidade. Por quê? Minhas unhas não são feias. Minhas unhas não têm unheira. Não tem fungos. São lindas. Passei um esmalte, uma base, tá ótimo.
Só que com a vaidade a gente vai e coloca. E aquilo acabou danificando tanto a minha unha verdadeira, só que até aí não me fez tirar, não. O que aconteceu? Eu estava indo um dia evangelizar num grupo de mulheres que a gente tinha lá em Manaus. E nesse dia, eu senti no meu coração que Deus começou a trabalhar lá. E foi me dizendo, comece a tirar essas unhas. Só que até então eu não tinha entendido. Por que eu entendi muito tempo depois? Depois foi me esclarecido no meu coração que para onde eu ia evangelizar, aquilo acabava escandalizando as outras pessoas. Mas não foi no grupo das mulheres que a gente fazia ali na cidade mesmo. Foi indo para as missões. Quando você vai para esses lugares distantes, que muitas vezes não tem energia elétrica, não tem água encanada, não tem internet, imagina eu chegando lá com uma unha desse tamanho. É escandaloso. É escandaloso. Foi o que veio ao meu coração. Que aquilo seria escandaloso. Uma outra coisa também que eu usava, desde os meus 17 anos, eu usava alisamento no cabelo e a partir dos 20, alguma coisa, eu comecei a pintar o meu cabelo. Foi outra coisa também que Deus começou a tirar aos poucos de mim. Ah, Deus quer a gente feia, maltratada? Não é isso. Mas existe um propósito para todas as coisas. Quando chegou um certo tempo, todas as vezes que eu fazia o retoque, e eu não deixava nem completar os 6 meses, que era a diferença que dava de raízes. Em 3 meses eu já estava fazendo novamente, porque eu queria o meu cabelo liso. E além de ele estar liso, eu fazia a chapinha. Com o tempo, eu comecei a sentir dor, muita dor no meu couro cabeludo, mas era dor de eu não conseguir dormir. Tinha dias que meu rosto ficava inchado, simplesmente inchado, principalmente quando estava ali uma semana que eu tinha usado o produto de química, e ficava inchado e eu não conseguia identificar de onde era aquela dor, porque não era dor na cabeça, era dor no couro cabeludo. E aí Deus me fez eu lembrar de que o chá do capim santo, ele melhorava, amenizava a dor no cabelo. Ele me fez lembrar da minha mãe, que a minha mãe usava o chá do capim santo para queda de cabelo. E foi o que eu fiz. E aí eu fui tomando consciência de que o que estava me fazendo mal era a química. E aí eu tirei a química também da tintura. Não bastava tirar só do alisamento, a tintura também me fazia mal. E hoje, gente, a gente está vivendo em um tempo onde as mulheres não podem mais envelhecer, não pode mais criar ruga, não pode mais criar cabelo branco. Essa é a proposta de mulher jovem, bonita, bem-sucedida, mulher empoderada que a gente está tendo. E eu me recuso. O meu corpo vai envelhecer, o meu cabelo vai envelhecer. No tempo que for de envelhecer, ele vai envelhecer. Eu vou me cuidar? Vou continuar me cuidando? Vou. Mas aquilo que não tem necessidade de eu fazer, ou de fazer somente para aparecer, eu não vou fazer. Primeiro, que eu nem tenho mais tanto essas coisas acessíveis. Se eu for num salão aqui no bairro, é o dobro do salão que eu ia em Manaus. Eu não vou usar química novamente para sentir aquelas dores que eu sentia de novo? Não, não vale a pena. Nem a química do cabelo. Já ouvi falar que tem uma tintura natural. Provavelmente daqui a um tempo eu posso experimentar. Porque eu não acho feio. Se eu te falar, para falar a verdade, eu não acho feio meu cabelo branco. Não acho feio. Eu acho bonito. Tem gente que até pensa que eu uso luzes. E não é, ele é natural. Se me incomodar daqui a um tempo, talvez eu use a tintura natural. Mas se for para usar tinta novamente, eu acho meio difícil. Eu não vou dizer até que nunca vou usar. Acho que nunca é uma palavra muito forte. Mas pode ser que eu tão cedo não use. Porém, eu vou testar. Vou testar o trabalho com coisas naturais. Não custa nada tentar. Não é verdade? Não é uma questão de orgulho. Ah, é assim, eu vou morrer assim, vai ser assim. Não é. Pode ser que eu tente se der certo e se não me fizer mal. Então, foram coisas que eu fui tendo consciência. Se for para me prejudicar, para me ter desconforto e ter um problema muito maior no futuro, pode ser, de repente, foi desde os meus 17 anos, gente, usando produtos químicos. Olha aí o que ainda tem no meu organismo, ainda tem muitos resíduos de química. Então eu preciso me desintoxicar para poder ter uma saúde capilar novamente. O que me fez pensar? Que muitas vezes a gente faz isso por influência, pela vaidade. E eu penso, se eu ainda estivesse trabalhando no que eu trabalhava antes,
na empresa, uma empresa particular, talvez eu não tivesse passado por essa mudança, mas o estilo de vida que hoje eu escolhi foi muito mais fácil me adaptar com essa minha nova versão. Volto a repetir, não é para você ser relaxada, não é para você esquecer de você. Autocuidado não tem nada a ver com vaidade. E isso é tão importante que uma vez aqui eu fui fazer minha sobrancelha num salão, na verdade na casa de uma moça, ela trabalha com sobrancelha, ela tem um salão na cidade, mas ela faz na casa dela também quando ela tá de folga. Então eu fui lá fazer a minha sobrancelha. Acredite, eu contei isso para ela e ela me relatou. Ela sentia a mesma coisa. Tinha dias que ela não conseguia dormir. Mas por que que ela não parava? Nem de alisar o cabelo, porque o cabelo dela é enrolado. É aquele bem... Não se ofenda aí quem tiver, tá? Mas lá em casa a gente chamava assim. O pichain, que é aquele cabelo bem enroladinho mesmo. E eu acho super lindo. E nem podia ter o cabelo branco. O cabelo dela também já tá ficando branco. Por quê? O esposo dela não gosta de cabelo enrolado, não gosta de cabelo branco e a mãe dela tem pavor de cabelo branco. Agora pense, ela vai ficar sentindo dor e ela vai provavelmente estar gerando uma doença muito mais grave porque ela quer atender a necessidade de alguém que não aceite que ela vai envelhecer e não aceite como ela é naturalmente. Entende? Como que é importante algumas decisões na vida da gente e a gente precisa às vezes decidir por nós aquilo que faz bem para nós. Não queira estar bem ao olhar do outro. O outro sempre vai achar um defeito na gente. Ou é o nosso cabelo que não tá legal, ou é a nossa pele que não tá legal, ou é o nosso peso. Nunca vai estar bem. Mas queira estar bem para você, primeiramente. Primeiramente, você tem que estar bem em Cristo. Segundo, fisicamente, por você. Mentalmente, emocionalmente, por você. A conta vai chegar e vai ser muito caro. E quem vai pagar é você. Então, por isso que esse planejamento financeiro vai ser importante para quem tem mais controle. Se você é uma dessas mulheres que sai comprando tudo a qualquer custo, principalmente quando está chateada, né, que nós mulheres, às vezes, nós comemos, nós compramos por emoções. Então, segura. E mulheres, se esse é o seu desejo de se mudar para o campo, de ir para um local com mais tranquilidade, seja menos compulsiva. Sabe aquela bolsa que todos os meses, ou quem sabe de 6 em 6 meses você muda? Deixa ela lá quieta. Essa bolsa que você está usando ainda está funcionando? Está bonita? Deixa ela aí. Esse monte de sapato, se você vai comprar, doe para alguém aquele que você já não está mais nem usando. Isso tudo de vestido. Você tem saído tanto assim que precisa de tanta roupa? E se for sair, será que essa que você já tem não é o suficiente? Dê uma planejada no que você já tem para que você não saia por aí comprando e esse sonho de você se mudar fique cada vez mais distante, porque a bolsa, o vestido, o sapato agora é a sua prioridade. A terceira coisa que é bem importante também, escolha um local com acessibilidade. A tranquilidade do campo é maravilhosa, mas o acesso também é importante. Então avalie a distância até a cidade, supermercado, escola, hospitais e o local de trabalho. Se houver filhos, esse cuidado é ainda mais importante. Nós moramos aqui a 8 quilômetros da cidade. E o meu esposo trabalha na cidade de segunda a sexta. Neste momento, nós estamos sem transporte e isso dificulta muito a nossa ida à igreja, ao supermercado. Isso acaba nos limitando. Você escolhendo um local mais próximo, acessível, você vai ter transporte público e até mesmo dentro dos bairros tem organizações já de Uber compartilhado, de lotação. Então isso é bem importante. Imagina que seus filhos também precisam ainda ir na escola na cidade, se não estiver ali próximo aonde vocês estão morando. É importante também. E uma das coisas que a gente precisa ter é o transporte. Isso tem dificultado muito a nossa estadia aqui. Mas não é o fim. Mas se você tiver filhos, eu digo que isso é muito importante.
ter um transporte hoje em dia é uma questão de necessidade. Isso aqui também, gente, é bem importante. Se possível, conheça bem o local antes de vocês se mudarem. O que eu oriento? Você passar os finais de semana, você passar uma semana, um mês, sabe aquele mês de férias que você pegou da empresa? Quem sabe você não consiga alugar um local ali para passar uns 15 dias, para conhecer o ambiente, conhecer a vizinhança, você saber como é que é aquele local em tempos de chuva, na temporada do verão. Isso é muito importante, porque depois que você se mudar com toda a sua família e de repente não gostar, vai ficar muito difícil voltar. Você vai ter um trauma da vida no campo que de repente não era nem necessário vocês terem passado por isso. Então, se possível, faça essa pesquisa de campo, né? Essa pesquisa de laboratório. Vá lá, passe uns dias, conheça a sua vizinhança, procure fazer amizade com as pessoas. No campo é muito bom. A gente conhece as pessoas pelo nome, a gente acaba interagindo com essas pessoas. Na cidade é engraçado uma coisa, né? A gente está rodeado por pessoas, mas ao mesmo tempo a gente está simplesmente sozinho. Às vezes você mora no mesmo prédio há 5 anos, você tem um vizinho do lado, você vê aquela pessoa quase todos os dias. Se muito, você dá o bom dia, boa tarde, boa noite, mas você nunca nem soube o nome daquela pessoa. Então faça essa visita no local que você deseja morar, converse com as pessoas, procure saber como é que é aquele local. Isso vai ajudar você a conhecer um pouco daquele lugar e, de repente, até evitar a mudança, se de repente vocês não gostarem, não aprovarem alguma coisa daquela região. Uma outra coisa muito importante: quem se muda para o campo, normalmente uma das pessoas não trabalha fora e normalmente também é a mulher. Para você que vai ficar em casa, vai ficar aí cuidando da casa, mulher, é importante você desenvolver uma renda. Uma renda para você ajudar na casa, na despesa, uma renda para você mesmo gastar com as suas coisas pessoais, para você continuar independente financeiramente. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes algumas pessoas se mudam para o campo, as mulheres, chegando lá, elas começam a ficar ociosas. Eu não sei te dizer exatamente por quê, porque tem tanta coisa para fazer, gente, que o dia passa assim, ó. Quando vejo, já é noite. Não deu de fazer a metade das coisas que eu planejei para fazer naquele dia. Porém, ó, se você era uma pessoa muito ativa, que trabalhava fora, trabalhava em casa, e você vai para um lugar desse, você de repente se vê sem nada, sem fazer nada, vai começar a nascer aí uma angústia, e aquilo que você achava que era um sonho, começa até a virar um pesadelo. Então, o que eu digo para você? Você está naquela fase do planejamento, lembra? Vocês estão aí buscando recursos financeiros. Planeje também como vai ser a sua vida lá nesse lugar, o que você vai fazer. Aí eu começo aqui falando uma coisa para você, mulher, ou homem, mas normalmente quem fica é a mulher, né? Quais são as suas habilidades? Quais são os seus talentos? O que você sabe fazer? Você sabe fazer bolo? Você sabe fazer crochê? Você sabe costurar? Você pode, de repente, oferecer esse tipo de trabalho nesse lugar que você está. Olha, aqui no bairro onde eu moro, tem 3 costureiras de mão cheia. Essas mulheres, elas não trabalham fora. O trabalho dela, além de cuidar da casa, cuidar da família, que já é um grande trabalho, uma grande responsabilidade, elas têm como recursos financeiros o que elas sabem fazer, o que elas têm de habilidade. Elas costuram muito bem e estão sempre com costura. Todas as vezes que eu vou lá para costurar uma roupa, tem um piqueiro de roupa lá para elas fazerem. Converse um tempo com elas. Há muitos anos atrás, elas trabalhavam em empresas, fazendo o que elas fazem hoje na casa. Eu conversei com uma que trabalhava numa empresa, costurando a farda da empresa. Ela aprendeu a fazer essas costuras lá na empresa, entendeu que ela sabia fazer isso muito bem e agora ela tem isso como recurso, como uma renda extra, onde ela não precisa mais ter que ir para uma fábrica fazer isso. Então, busque uma renda financeira. No meu caso, gente, eu amo mexer com plantas.
Eu gosto de estar com plantas, eu amo jardim, eu amo quando alguém me chama para fazer uma jardinagem, para montar um projeto, para cuidar de uma planta. Eu amo fazer isso, eu amo. E eu faço isso com paixão, com gosto, que eu não vejo nem o tempo passar. Eu amo fazer essas coisas. E eu não tenho dificuldade nenhuma de fazer isso. Então, eu peguei aquilo que eu tinha habilidade de fazer, faço com maior amor. O que era hobby virou profissão, virou uma renda extra. Você pode fazer o mesmo. Se você sabe fazer bolo, você faz bolo. Se você sabe mexer com cabelo, cortar cabelo, fazer sobrancelha, fazer unha, você pode oferecer isso também. E agora tem trabalho que você pode expandir através da internet. Se você faz crochê, você começa a mostrar isso nas suas redes sociais, a pessoa pede lá da cidade e você só faz entregar. Então, procure uma renda extra, ainda que você esteja no campo. Você pode até fazer também a partir de uma horta, a partir de um jardim, a partir de um pomar. Você pode começar a aprender a fazer algo a partir das plantas. Você pode montar uma horta e vender as hortaliças. Você pode montar um projeto de jardinagem. Você pode, a partir das frutas, fazer geleia. Tem várias e várias opções. Olhe para o campo como algo que você possa empreender também através dele. Mas não esqueça, a verdadeira mudança começa de dentro para fora. Mudar para o campo não significa apenas trocar de endereço. É adotar um novo estilo de vida, é reduzir o ritmo acelerado. E se você está pensando em se mudar para o campo, não adie. Planeje, faça tudo com organização, planejamento, para que no futuro vocês não venham se arrepender e acabar voltando para a cidade com muitos traumas daquilo que não foi organizado. Primeiramente, coloque esse desejo, esse sonho diante do Senhor. Deixe o Senhor conduzir vocês, para que isso seja um sonho alcançado, uma meta vivida para todos, para que todos vivam bem e tenham experiências maravilhosas. Se você tomou a decisão de se mudar para o campo, não volte atrás, não adie mais. Nós estamos vivendo tempos difíceis. E eu acredito que nós que estamos no campo, nós estamos em uma área mais afastada da cidade, não que não vá chegar os problemas, vão chegar. Mas nós vamos estar mais precavidos. Esse tempo no campo é um tempo onde você vai buscar verdadeiramente a presença de Deus. Você não veio para o campo para fugir das pessoas, para fugir dos problemas. Você veio porque você entendeu que você precisa ser aquele quem vai estender as mãos para quem muito, muito vai precisar de você. Eu vou deixar esse versículo e eu quero que você leia e busque de Deus essa resposta que vai acalmar o teu coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!